Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Edson Virgulino e passei para fazer mais um vídeo para a sua meditação. Meus queridos, algumas pessoas perguntaram a mim: pastor, o senhor é contra o dízimo ou a favor do dízimo? Já que assistimos o seu outro vídeo e o senhor falou que o dízimo não é ortogado para a igreja. Meus queridos e amados ouvintes e a pessoa que me falou, eu quero esclarecer aqui o seguinte: eu sou a favor do dízimo e ao mesmo tempo contra o dízimo dentro da igreja. Mas pastor, que paradoxo é esse? Não, querido. A Bíblia, ela nos ensina a falar sobre o dízimo. Mas as doutrinas ensinadas acima da questão do dízimo é que é errada dentro das igrejas. Meu querido, no Antigo Testamento ou na época de Jesus, o dízimo era levado à casa do tesouro que ficava no templo de Salomão. O dízimo, a Bíblia vai dizer que o dízimo, ele foi constituído para que as 11 tribos que foram colocadas dentro da terra prometida, estabelecido ali o território de cada tribo, para eles plantarem e viverem, Deus estabeleceu a eles um tributo, para que eles dessem, para que a outra tribo de Levi, que ficou sem nenhuma terra, estava cuidando da casa do Senhor. E esse dízimo era justamente para a manutenção da casa de Deus e das pessoas que trabalhavam na casa do Senhor, que era a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela trabalhava como sacerdote, músico, como todas as áreas dentro do templo. A tribo de Levi, ela não tinha um território para ela poder plantar, criar gados, não. Eles apenas cuidavam da casa do Senhor e foi dividido entre as 11 tribos de Israel. E ali Deus estabeleceu esse dízimo para que houvesse mantimento na casa do Senhor, para as viúvas, órfãos e viajantes. Era uma obrigação dos judeus, dos israelitas, entregar o dízimo como reconhecimento daquilo que Deus faz por eles. Isso é bíblico. Mas o que não é bíblico é eu pegar o dízimo que é constituído para Israel e colocar como uma obrigação para dentro da igreja. Se nós prestarmos atenção, a gente vai ver Deus falando para Israel. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Números ou o livro de Levítico, que o único povo que poderia receber o dízimo seria os levitas, e não todo tipo de levita, e sim o sacerdote era o que administrava aquele dízimo. Outra coisa, o dízimo é para a manutenção da casa de Deus. O sacerdote, ele não poderia ter mais além daquilo que foi proposto pela lei de Deus. Ele não podia ter um alfinete a mais daquilo que Deus tenha ordenado para que os levitas tivessem. E no Antigo Testamento, especialmente na época de Malaquias, após o cativeiro babilônico, 120 anos depois, o povo estava no templo de Zorobabel, descendente de Salomão, que reconstruiu o templo. E ali o povo estava negligente, os sacerdotes, o povo não estava dando dízimo. E Deus ali amaldiçoou aquela terra que não chovia. Não chovendo lá em Israel, aqui eles viviam da agricultura e agropecuária, eles não tinham condições de se manter, o povo estava sofrendo, morrendo de fome e sede. Deus levanta um homem anônimo, porque a palavra Malaquias significa mensageiro. Aparece um Malachi naqueles tempos, e ali Deus usa aquele homem para repreender primeiro o sacerdote, que estava negligenciando a casa do Senhor, e depois os cabeças de tribo, conhecidos como os filhos de Jacó. A Bíblia vai dizer isso. Depois Deus vai ao povo e diz: olha, vocês têm me roubado no dízimo e nas ofertas. Não é o povo em si, mas sim a liderança, porque estava negligenciando a casa do Senhor. E ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E eu ali repreenderei o devorador. O devorador, irmãos, eram os 4 tipos de gafanhotos citados no livro de Joel: o migrador, o destruidor e assim outros mais. E a lavoura
não suportava a quantidade de gafanhoto daquela época, e Deus disse: se vocês deram o dízimo como deveria ser dado, abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal. Janela do céu significa chuva sobre a terra. E o povo iria usufruir das bênçãos de Deus daquela época. Isso é para Israel. 450 anos depois está Jesus, seus discípulos, e Jesus, por ser judeu, e o templo que está lá agora é um templo reerguido, reconstruído pela família herodiana. E essa família herodiana, ela reconstruiu o templo de Salomão para poder ganhar fama e poder ter alguns benefícios no meio do povo judeu. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, por ele ser judeu, os discípulos por ser judeu, e todos os outros levavam a oferta, o dízimo, para a casa do tesouro, que era o templo de Salomão, era lei. Jesus cumpriu toda a lei. Mas quando Jesus morre, ele permitiu ser constituído uma igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai mostrar essa história. Nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar a você só apenas essa introdução para você entender. O dízimo é bíblico, mas não é para a igreja, é para a nação de Israel. O dízimo, Jesus pagou o dízimo, sim, era judeu. O templo estava erguido. Para onde era levado o dízimo? A casa do tesouro, onde ficava? No templo de Salomão. Quem administrava? A família de Levi. Quem? Os sacerdotes. Então, ninguém de outra tribo poderia ministrar e administrar o dízimo, a não ser os sacerdotes levita. Até esse ponto, essa primeira parte, estou esclarecendo para você entender. Não temos tempo de explicar texto por texto, mas vamos ter uma oportunidade de poder explicar isso aí. Eu sou a favor do dízimo bíblico para Israel. Na segunda parte que eu vou fazer logo mais, vou lhe explicar que não sou a favor da ideologia doutrinária que é passada para dentro da igreja a respeito do dízimo. Tá bom? Isso aqui é só para você esclarecer um pouco a sua mente. Que eu não sou contra o dízimo, é bíblico. O dízimo é bíblico. O que eu sou contra é como se ensina dentro da igreja. Se você não dá o dízimo, você é amaldiçoado, a maldição entra na sua casa, e você assim, aquilo lá. Como se diz aí, estou falando até matutão. Mas é isso aí. Ensino que quem não dá o dízimo é amaldiçoado, porque lá em Malaquias diz isso, aquilo, outro. E não é assim que Jesus nos ensinou. No segundo vídeo, você vai entender porque eu estou falando essas palavras. Que assim o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.